Oiê, tudo bom? Assunto de hoje, relação dos traumas da infância com a aprendizagem. E eu fiquei pensando em várias formas de introduzir esse assunto e eu pensei, bom, nada melhor do que começar explicando o que é trauma para nós da psicologia. No entanto, antes de qualquer coisa, já vou te avisar, curte logo o conteúdo do canal, porque quando você deixa para o final, eu sei que você esquece. Outra coisa, tá inscrito no canal? Maravilha! Então, ó, ativa esse sininho aqui, tá vendo? Porque esse sininho, ele vai ser um notificador, ou seja, toda vez que tiver conteúdo novo no canal, você vai ser notificado. Se inscreva para você sempre ter acesso a esse tipo de conteúdo que vai enriquecer muito o seu desenvolvimento pessoal, tá bom? Compartilhe o vídeo no final, porque outras pessoas com certeza vão fazer uso dessa informação. E fique comigo, comente no final, comente o que você achou do conteúdo, se fez sentido, se não fez, se você já vivenciou, enfim. Bora compartilhar a experiência, porque é isso que eu desejo aqui, tá bom? Agora, roda a vinheta e bora pro assunto. Bom, e como eu falei, eu vou começar explicando um pouquinho o que é o trauma. Na verdade, o trauma se caracteriza pela soma de um monte de experiências ruins. Então, um evento X pode provocar uma determinada reação muito negativa no sujeito. Então, ele vai ter uma soma de sentimentos negativos, imagens que ele guarda decorrente daquele trauma, sons, enfim, experiências dolorosas que vão fazer com que ele desenvolva essa memória traumática. A questão é que ele guarda isso em algum lugar. E em alguns estágios da vida ele pode recuperar determinadas sensações, alguma imagem pode levá-lo a sentir ou a vivenciar alguma experiência daquele dia oriundo do trauma. Ele guarda essas memórias, esses sentimentos, essas emoções, esses sons decorrentes daquele episódio traumático que podem ser acessados no decorrer da vida, na medida em que ele se expor a eventos ou a sensações ou a sons que o levem para aquela memória traumática. Essa memória traumática, normalmente, ela vem de acontecimentos externos ao sujeito, mas que tem grandes impactos no mundo interno, que a gente chama de mundo psíquico. Isso é uma forma bem resumida de identificar o que é trauma para você. Agora, uma coisa que é importante deixar claro para vocês é que o mesmo evento traumático não é geral para todas as pessoas, ou seja, um acidente de carro pode ser traumático para o João, mas pode ser nada traumático para a Maria. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que o trauma, a memória traumática, ela não advém da situação em si, ela advém da forma que o sujeito interpreta aquela situação. Então, como é que isso se dá? Se dá pelas experiências de vida dessa pessoa. Ah, mas ela é muito pequena. Sim, mas a gente tem experiências de vida desde do momento intrauterino. Então, temos sim experiências de vida, mesmo quando nem nascemos ainda. Então, veja, um evento X pode ser traumático para uma pessoa e nada traumático para outra. Então, o que você tem que avaliar é a forma que essa pessoa está acostumada a interpretar determinadas situações da vida. E as pessoas me perguntam qual a relação que um trauma que aconteceu lá na infância pode resultar aqui na aprendizagem dessa pessoa nesse momento. Total. Por quê? Quando essa pessoa sofre o trauma, lembra, essa memória traumática fica com ela. Algumas pessoas passam por uma situação traumática e elas conseguem digerir isso com mais facilidade. Elas não desenvolvem uma memória traumática. Sei lá. Então, você perdeu um ente querido, alguém que você gostava muito. É um trauma, é um momento difícil, né? Dá uma quebra, há uma ruptura interna nesse momento. No entanto, você passa por esse momento de luto, isso é digerido e as coisas caminham normalmente. Agora, quando você cria uma memória traumática, os eventos decorrentes daquela situação, como eu já falei, os sons, as imagens, tudo que pode compor aquela situação em si, qualquer elemento, fica na sua memória e você carrega isso com você. É o que a gente chama de memória traumática. E que podem ser acessados em outros diversos momentos da sua vida. Nesse caso, você ainda está fragilizado, porque você simplesmente guardou tudo aquilo no pacotinho, internamente está carregando com você durante a vida. Ou seja, toda aquela fragilidade, todo aquele medo, insegurança, angústia, todas aquelas sensações ruins
oriundas daquele acontecimento lá de trás, estão ainda com você no presente, estão te fragilizando no momento de hoje, no dia de hoje. Então, quando você tiver que aprender um conteúdo, quando você tiver que se relacionar com qualquer outra coisa, esses eventos podem emergir. Então, veja, uma criança que acabou de perder um pai, acabou de perder uma mãe, sei lá, é um evento traumático. E ela guardou isso para ela, isso se tornou uma memória traumática. E aí, de repente, ela tem que aprender palavras novas, ela tem que aprender multiplicação, divisão, ela tem que se concentrar no ambiente escolar, ela tem que estar inteira ali, ela tem que estar com a memória ativa. Lembra dos hormônios do bem? Você tem que ter eles minimamente equilibrados para conseguir focar, para conseguir assimilar informações, para conseguir reter essas informações. Agora, vamos pensar numa criança que não está com a atenção em 90%, 100%, que não está com a atenção muito bem ativada, porque ela está frágil, ela não está com esses hormônios do bem minimamente equilibrados, porque ela está com esses sentimentos negativos muito ativos dentro dela. Ela está triste, então ela não consegue prestar atenção de forma eficiente naquele conteúdo externo, porque o conteúdo interno, o sofrimento interno, está sendo mais reluzente do que aquilo que os olhos estão vendo. Tá dando para entender? Então a gente tem que começar a parar para entender que o mundo interno é um mundo tão ativo quanto o mundo externo, né? Então a criança tem que vivenciar, ou adolescente, eu tô falando de criança, adolescente, porque era o conteúdo da pergunta que apareceu para mim. Mas a gente pode pensar nos adultos também, não é? Quando um adulto passa por um momento difícil, ele não consegue desempenhar bem o trabalho dele. Quando ele tá com uma memória traumática ativada, quando ele não tá bem porque ele passou por um momento traumático, ele precisa ser afastado, ele precisa dar um tempo para si, para se recuperar, para estabelecer todas as cognições, para estabelecer o mundo interno, o mundo psíquico. Agora vamos pensar numa criança que não consegue nem denominar o que está sentindo, num adolescente que talvez não tenha capacidade real para identificar todos aqueles conflitos internos que estão aparecendo dentro dele. Então vamos pensar nesse tipo de sujeito, né? Esse que não tem uma cognição muito bem formada, que não tem uma capacidade real ainda de identificar os eventos internos. Então vamos pensar para essa criança, no caso que está com uma memória traumática ativada, ter que lidar com todo esse sofrimento, com toda essa angústia, sem saber nomear, sem entender muito bem o que é e ao mesmo tempo tendo que lidar com as pressões externas do pai, da mãe, do cuidador ou de alguém que acredita que aquele evento traumático ficou para trás e que ela já está com capacidade real de lidar, sei lá, com o aprendizado. Então não é possível que ela está indo tão mal porque o tio morreu. Não é possível que ela está indo tão mal por causa do evento X. Né? Porque talvez para aquele pai, para aquela mãe ou para aquele sujeito, para aquele cuidador, aquele evento foi difícil, foi traumático naquele momento, mas foi digerido. No entanto, a gente tem que entender que cada sujeito é singular. Cada forma de interpretar o mundo é única, é particular de cada um. Então, às vezes, para aquela criança aquilo não foi diluído. Não é verdade? Ah, Elisângela, mas trauma é só isso? É morte, é acidente de carro? Não, hoje em dia ouve muito falar dos cuidados relacionais entre pais e filhos. Então, o cuidado não gritar exageradamente, não rotular os filhos, por exemplo, de burro, de incapaz. Então, quando você fica o tempo todo, que burro, como você não faz nada direito, como você é incapaz de fazer algo correto, você está mandando mensagens negativas para o seu filho, que causam grandes rupturas internas e que, com certeza, podem sim causar memórias traumáticas. Então, toda vez que ele se deparar com uma situação onde ele acredite que pode errar ou que pode não desenvolver com tanta eficácia, ele vai recuar, porque de forma indireta ele vai se lembrar ou ela vai se lembrar daquelas sensações negativas, dos pensamentos, dos sentimentos ruins que ele ou ela tinha quando a mãe ou o pai o condenava por determinada situação ruim. Você fica mandando mensagens negativas e que faz com que ele se sinta mal naquele evento. Então, quando ele tiver uma sala de aula que apresentarem para ele um conteúdo que ele não domine muito bem, ou que ela não domine muito bem, ao invés de ir fundo para tentar compreender, para tentar entender melhor aquele assunto, de levantar a mão, de perguntar, de se expor, ele ou ela vai se recuar, não é verdade?
porque não vai querer se expor, não vai querer que o professor olhe para ela tal como o pai ou a mãe olhava, ah, que burro, que incapaz de compreender, não é? Então provavelmente vai ser uma criança que não se expõe, que acaba não aprendendo porque fica com medo de demonstrar que teve dúvida, porque acha que a dúvida ou não saber é algo recriminável, quando na verdade isso faz parte do processo de aprendizagem, não é? Não saber, ter dúvida e dificuldades faz parte, não é? A gente passa por tudo isso para chegar no estágio onde aquele aprendizado X é assimilado e fica confortável, até ao ponto da gente partir para uma nova etapa, não é assim? Então a gente aprende uma letra, aprende um número e assim sucessivamente, na medida em que a gente vai assimilando, a gente vai avançando. Agora, quando essa criança entende que o errar, que não saber algo determinado, a torna menos que o outro, a torna burra, ou a torna incapaz, ou a torna, sei lá, qualquer adjetivo negativo que os pais ou o cuidador ou qualquer outra pessoa pode utilizar para rotular essa criança, ela vai simplesmente inibir o comportamento de perguntar, de tirar dúvida, pode bloquear o aprendizado de outras diversas formas. Então, eventos traumáticos, memórias traumáticas também estão relacionados com rótulos e com comportamentos agressivos que são emitidos repetidamente para essa criança dentro de casa. Agora, só para ressaltar uma coisa, o que eu não gosto, é que a gente está também num mundo muito exagerado, onde você não pode nada. O que eu estou querendo dizer com isso? Então a gente sempre ouve, olha, os gritos causam isso nos filhos, não é verdade? Um determinado comportamento X, os pais podem causar isso nos filhos. Podem sim, mas não vamos ser generalistas, gente. Eu sou mãe. É natural que a gente trate os filhos com delicadeza, com gentileza. Mas eu sou mãe e em consultório eu fiquei muito mais acolhedora com as mães. Porque um grito pode sair uma vez ou outra, a gente pode sim errar, falhar. Somos mães, somos pais, somos falhos. O que isso não pode se tornar um hábito. Você lidar diariamente através de grito com seus filhos. Você repreender a todo tempo os seus filhos com gritos, com palmadas. Não é verdade? A gente tem que ser, na maioria das vezes, assertivo, sim. Isso é um dever de pai e de mãe e de qualquer cuidador, porque a criança ela tá ali para ser cuidada pela gente, não é? Então, se a gente escolhe ser pai e ser mãe, a gente tem que partir do pressuposto que estamos aptos para isso. Então, a gente tem diversas formas de lidar com os filhos, mas eu sei que em um momento ou outro de descontrole pode sair um grito, pode sair um comportamento mais exacerbado. Eu não super condeno isso. Eu acredito que os pais e as mães estão sendo muito julgados e condenados e acabam deixando de ser vistos como seres humanos suscetíveis a erros. Veja, eu não estou dizendo que aprovo esse tipo de comportamento, mas como mãe, como ser humano, como psicólogo, eu sei que eles podem surgir. Então, cuidado quando você lê, o grito causa isso, esse comportamento causa aquilo. Não é um comportamento X seu, sei lá, um grito que você deu num momento difícil vai traumatizar o seu filho. Não, né? A não ser que seja algo muito grandioso, porque um único evento é o suficiente para traumatizar, para gerar uma memória traumática. Um único evento estrondoso, um único evento cheio de força. Agora, às vezes um pai, uma mãe, soltar um grito, se mostrar, sei lá, mais nervoso naquele dia, isso não quer dizer que você vai traumatizar o seu filho, desde que os outros 95% do tempo você saiba utilizar de maneira mais assertiva. Você tenha uma comunicação mais correta com os teus filhos. Então o que eu estou querendo dizer com isso é para vocês também não se culparem tanto, serem mais gentis consigo mesmos, porque na medida em que a gente entende que enquanto pai, enquanto mãe, a gente é suscetível a erros, a gente é suscetível a dias ruins, a momentos difíceis, a gente é capaz de se perdoar, de compreender que aquele comportamento ruim que a gente teve em determinado ruim não nos define enquanto pai, enquanto mãe, e que a gente, assim, melhor do que isso, facilita no nosso maternar, facilita no nosso paternar, porque a gente vai conseguir enxergar outros pontos nossos positivos e assim utilizá-los com mais frequência. Agora, e como é que eu posso ajudar alguém que está traumatizado? Como é que eu posso ajudar o meu filho que está nesse momento tão frágil? Você pode ajudar acolhendo, você pode ajudar sempre com palavras positivas. Nesse tipo de situação, a maioria das pessoas tendem a ficar reproduzindo aquelas imagens ruins
ou então alimentar pensamentos negativos. Então o ideal é que você ajude essa criança, esse adolescente, essa pessoa a substituir esses pensamentos negativos por pensamentos mais positivos, né? A reativar essa memória de uma maneira mais assertiva. Dê colo, acolha. Essa pessoa não está com força psíquica. Então, quanto mais acolhimento, quanto mais gentileza, quanto mais amor você der para essa pessoa, mais forte ela vai ficar e se recuperar com mais facilidade. Lógico, a gente está falando de situações onde você deve fazer o acolhimento. No entanto, nada substitui o apoio de um profissional, o acompanhamento de um profissional. Porque a gente vai conseguir recuperar essa memória, porque às vezes aquele fato que está na superfície, então, ele está com dificuldade de aprender, ela está com dificuldade de aprender. Isso é só o que está na superfície, né? O causador dessa dificuldade de aprender, muitas das vezes, não é identificado. O pai, a mãe, o cuidador, o professor, sei lá, não entende que aquela dificuldade de aprender está relacionada com algum fato que está acontecendo, ou com algum fato que aconteceu. O nosso papel enquanto profissional é compreender o real motivo que está gerando essa dificuldade no aprender. Porque as pessoas do lado de fora só enxergam o que está na superfície, dificuldade de aprender. Enquanto o profissional, ele vai cavucar até entender o que está por debaixo, o que está sustentando essa dificuldade de aprender. E aí a gente identificando esse motivo, a gente vai conseguir trabalhar com essa criança, com esse adolescente, com os pais, formas de desativar esse trauma, de diluir, para que essa pessoa ressignifique aquela memória e consiga seguir de uma forma mais assertiva. Porque a pessoa precisa ressignificar aqueles fatos. Essa pessoa precisa dar novo sentido àquele fato, né? Ela precisa ressignificar de fato tudo aquilo que aconteceu para conseguir seguir adiante. E esse é o papel do profissional. Então, antes de qualquer coisa, fique atento, né? Não ignore nenhum comportamento que teoricamente está na superfície. Porque às vezes aquilo que você está vendo é só um alerta, é só uma sirene te dizendo que tem algo lá dentro daquela pessoa que você gosta que não está funcionando muito bem. E aquele comportamento que é observável, aquele comportamento que você está enxergando, que está trazendo prejuízos no mundo externo, é só a cereja do bolo. Porque do lado de dentro tem muito mais machucado e tem muito mais coisa para ser consertada do que você imagina. Então, gente, não ignorem, não se ignorem, na verdade. Se observem, observe as pessoas que você ama. Não fique acreditando que determinado comportamento vai sumir sozinho, que determinado sintoma ruim vai desaparecer. Valorize os sinais que a sua mente te manda, porque a mente manda sim sinais. A nossa psique conversa com a gente o tempo todo. Fiquem atentos, tá bom? Eu espero que o conteúdo de hoje tenha sido muito valioso para você. Me conta aqui se você já passou por um evento traumático, como você se recuperou, se você já fez terapia, como você lida com eventos difíceis. Compartilha comigo, compartilha esse vídeo e bora se ver na semana que vem, porque eu adoro a companhia de vocês. Obrigada!